Voltando para as lesões, né? Depois desse parênteses da osteomielite, vamos falar primeiro do abscesso. Então, o abscesso, ele pode ser assintomático, quase nunca é assintomático, né? Ou pode produzir uma dor local, né? Essa dor pode ser severa, né? E pode ser com ou sem tumefação. O que quer dizer isso? Pode inchar o rosto do paciente, como pode não inchar. Muitas vezes causa um inchaço. E a gente olha para uma imagem assim, né, pequenininha, olha, nem tem delimitação, nem é tão radiopaca, né? Às vezes a gente vê só um leve espessamento do periodonto, ó, e o rosto do paciente às vezes está enorme, né? Tem aquele edema enorme. Às vezes pode ter febre, mas é muito raro, viu? Um paciente ter febre por um abscesso, só se a imunidade dele estiver muito baixa. Mas pode ter sim linfadenopatia. O que é linfadenopatia, gente? Pessoas. Ninguém sabe? Oi? Cláudia, tinha travado aqui para mim, eu não ouvi. Você fez alguma pergunta? O que é linfadenopatia? Eu disse assim, ó, que o paciente pode ter uma severa dor, né? Pode ser assintomático, pode ter uma severa dor. Pode ser com ou sem tumefação, pode inchar ou não. Geralmente incha. E pode apresentar linfadenopatia. Aí eu perguntei o que é linfadenopatia. Eu comentei antes que ele pode apresentar febre, mas é raríssimo a gente descobrir, por uma lesão bucal, o paciente tem uma febre. Esses dias mesmo, vou contar uma experiência antes de você, enquanto vocês pensam aí sobre a linfadenopatia, o que seria. Eu atendi um paciente agora, na pandemia. Nunca tinha atendido. Com um resto radicular, né, dente perdido, já bastante destruído. Nós fizemos a extração, ele estava com muita dor. E aí, como eu já contei para vocês, né, meu WhatsApp passo para os pacientes o número. E aí, ele me mandou mensagem, doutor, estou com muita febre. Aí eu perguntei se o rosto tinha inchado, né, como que estava, se estava dolorido, se estava vermelho. Aí ele falou que não, que estava tudo bem com o rosto dele e ele não estava sentindo, assim, estava sentindo a dor pós-cirúrgica normal, né? Isso tinha quase uma semana já da extração. Eu ia remover sutura dali uns 3 dias. E aí eu falei, procura um médico, né? Ainda mais agora na pandemia, febre. Porque essa dor sua é bem pouco provável que seja do dente. Aí ele falou, tá, vou ver aqui. Aí passou. Falei, ó, qualquer coisa estou aqui, se você não conseguir ir ao médico ou não melhorar, me fala que eu vou lá no consultório olhar. Mas pelo que você está me contando, não deve ser odontológico. Aí passou 3, 4 dias, ele me mandou mensagem, doutor, estou com dengue. Então, a febre dele. E aí, como a gente tem essa informação, né, que a febre é rara em eventos odontológicos, a gente tem essa segurança para falar para o paciente, olha, né, é raro, procura outra coisa aí, né? Se não, para o paciente apresentar uma febre, né, de um evento odontológico, esse evento tem que ser, assim, bem característico, né? Tem que ter um edema grande, uma dor terrível, tumefação, né? E ele não tinha nada disso. Então, eu tive a segurança de dizer que ele... Exatamente, Paulo, muito bem. Linfadenopatia é alteração nos linfonodos, né? Ocorre um aumento de tamanho e uma mudança na consistência dos linfonodos, né? Quem é mais da roça, né? Nós, como diz assim, um monte de piadinha que tem na internet, né? Nós é do Goiás, a gente fala íngua, né? Então, linfadenopatia é aquela íngua, né? Quem nunca teve uma íngua lá na virilha, né? Dói demais. Então... Professora, Oi, Larissa. eu não tô conseguindo enxergar esse abscesso.
É mais difícil de enxergar mesmo. Eu vou te mostrar de novo, Larissa. Mas então, todo mundo entendeu o que é a linfadenopatia, né? Que o Paulo explicou muito bem. Você também é da roça? Eu também sou. E não só eu aqui em casa. Meus filhos são 2 roceirinhos. Agora, na pandemia, o João Pedro tá ficando muito na fazenda com a minha mãe. A minha mãe não mora na fazenda, não, mas ela tá ficando lá. E nós somos muito... Todo final de semana a gente vai para lá. Aí, esses dias, o João Pedro ficou uns 10 dias lá. Ele voltou e falou assim, mãe, eu amei a vida no campo. Achei tão engraçado. Vida no campo. Mas voltando, Larissa, o que a gente vê é essa alteração aqui, ó. Olha para esse osso aqui e olha para esse osso aqui. Vê que tem uma alteração de trabeculado? Aqui está mais rareficente, mais escurecidinho. Consegue enxergar? E lembra Consegue, tá bem nítido. quando eu falei assim, olha, quando a gente vai pesquisar, né? A gente estava estudando anatomia e via, olha o ligamento periodontal aqui, como ele está nítido. Olha aqui, ó, que ele se perde, né? Olha o contorno da raiz também que se perde um pouco, né? Então, isso aqui é um abscesso. Olha a lâmina dura, ela vem tão linda, feitinha aqui, aqui ela se perde. E aqui, ó, nessa outra raiz, que tem uma implicação um pouco menor ainda, né? O estágio daqui está mais avançado, a gente vem acompanhando o ligamento periodontal e aqui a gente vê um espessamento. Conseguiu enxergar, Larissa? Sim, professora, é isso também tem naquela radiografia que a gente fez na atividade, não tem? Se eu não me engano, é no dente 47, tem bem no ligamento periodontal, tem um espaçamento dele, só que eu não sei o nome disso. Então, eu nem lembro disso, Larissa. Assim, quando eu coloquei aquela radiografia, eu peguei uma radiografia aqui do meu banco de imagem e me preocupei de vocês olharem a cárie, né? Mas a gente pode discutir se tem sim. Isso eu não ia cobrar de vocês, que foi uma coisa que eu não dei em aula, né? Então, eu não acho justo cobrar. Mas a gente pode voltar à mesma imagem lá, né? E aí a gente avaliar se tem ou não, né? Agora, com o conhecimento de causa, né? De vocês. Mas deu para entender? Então, assim, o abscesso, né? Quando a gente olha os eventos radiográficos, as imagens radiográficas produzidas por um abscesso, elas são, de certa forma, pequenas, né? Porque ainda não deu tempo dessa destruição óssea. Mas no paciente, os eventos são mais visíveis, né? Então, às vezes, o dente, só por causa disso aqui, ó, esse espessamento do periodonto, ele vai sofrer o quê? Uma extrusão. Aí o paciente chega lá no consultório e fala assim, doutor, eu tô mordendo o dente aqui, ó, parece que tá maior. A hora que eu mordo, tá maior. E aí dói, né, quando ele morde. Por quê? Porque aqui tá sensível, aqui tá inflamado. E aí quando eu... Isso é um diagnóstico diferencial, né, para necrose pulpar. Quando eu faço percussão aqui, o que é isso? Eu pego o cabo do espelho, geralmente, e bato aqui, faço uma pressão aqui em cima, né? Dói, e dói muito. Geralmente o paciente fica até meio bravo com a gente, né? Dor à palpação, né? Ó, tá doendo aqui, ó. E drenagem por fístula, né? O que é fístula? Hein, gente? Bolinhas? Fístula é uma manifestação gengival, né, geralmente, que é um caminho de drenagem da lesão. E aí dá geralmente é uma bolinha amarelada, mas a fístula mesmo é aquele caminho que o pus faz, né? A coleção purulenta faz para ser drenada. O que a gente vê clinicamente é o que a Larissa falou, aquela bolinha, mas ela tem um caminho, né, no interior do osso. Sai daqui do abscesso até chegar no exterior da cavidade, no meio externo, né, na cavidade bucal. Então, eu voltei ao mesmo slide para a gente ver, ó.
a gente olha para uma radiografia, vê um evento relativamente pequeno, até às vezes difícil de enxergar, mas quando a gente olha para o paciente, é uma dor limitante, produz um edema que muitas vezes tinha caído, Elson, a internet? Que muitas A vezes bateria do computador acabou, tinha esquecido de pôr para carregar. é um edema que muitas vezes assim deforma a face do paciente, né? Com certeza essa menina não tem esse lábio proeminente aqui. E aí o granuloma, né? O granuloma já é mais fácil de ver, né? Se não tivesse setinha, todo mundo enxergaria? Sim? É bem mais fácil, né? Olha. E lembra que eu falei que vai fazendo assim como se fosse um tapetinho, não é não é um revestimento mucoso, mas vai havendo uma concentração de células inflamatórias, né? E vai havendo essa delimitação óssea. Olha. A gente olha e vê bem mais fácil, né, Larissa, de ver agora do que o granuloma? Sim, é bem mais nítido. Bem mais nítido. E aí, a gente vê um evento radiográfico, de certa forma, bem proeminente, bem visível, mas quando o paciente chega no consultório, né? Igual aqui, ó. Aqui é uma radiografia, o paciente com aparelho ortodôntico, né? Um dente tratado canal, e a gente vê um granuloma, né? Muitas vezes ele é assintomático ou tem dor intermitente, né? Aquela dorzinha, tem dia que dói, incomoda um pouquinho, mas eu vou lá tomando analgésico, passa, né? Mas tem sensibilidade à percussão, né? Quando eu faço percussão aqui, que eu bato algum objeto aqui, né? Ou que o paciente morde com mais força, dói, né? Porque o ápice radicular tá comprometido, então quando tem uma pressão aqui sobre esse ápice, o paciente vai sentir dor. E tem drenagem por fístula, né? Geralmente, voltando aqui ao abscesso, geralmente o abscesso drena por fístula. E aí, quando drena por fístula, essa dor local, que às vezes é bastante severa, ela passa. Por quê? Porque essa pressão sobre o osso que aquela coleção purulenta estava exercendo, passa, né? Pensa assim, ó, cortei meu braço, né? Fiz um corte aqui. Mas quebrou também, né? Como se fosse uma fratura exposta. O que acontece? Isso aqui, pelo corte no tecido mole, vai produzir um inchaço, né? Normal, não vai? Né? Edema, tumefação, né? Rubor, calor. E aí, só que aí eu venho em gesso, né? Eu não deixo esse edema acontecer. Então vai ter uma dor terrível. É a mesma coisa de um abscesso. Essa coleção purulenta começa a se formar, começa a ter uma pressão ali naquele ápice, não tem espaço para sair, não tem local para sair. Então, aí dói demais, por isso que a dor é tão severa. Mas quando tem drenagem por fístula, o pus que vai se formando vai sendo retirado aos poucos, e aí o que acontece? A dor passa, não tem mais aquela pressão intraóssea. Por isso que acontece, às vezes, do granuloma não doer mais, porque já deu tempo de formar aquela fístula, então vai formando o osso aqui, e vai formando pus aqui, e esse pus vai sendo removido pela fístula. E aí pode acontecer dessa fístula, vamos supor assim, ficar obliterada, entupir, né?
aí pode acontecer de ficar agudo de novo, porque tem um acúmulo do pus e aí a lesão se torna novamente aguda. Professora, o tratamento é só a drenagem de fístula, da fístula? Tratamento para essas lesões, É, tanto para o abscesso, tanto para o granuloma. endodôntico, né? Que às vezes acontece do tratamento endodôntico ser ineficaz e ainda continuar a lesão, mas o tratamento é o tratamento endodôntico. O que a gente faz? Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Sim. É porque deu uma mensagem aqui que a minha internet estava ruim. O que a gente faz? Quando está muito aguda, o paciente está com aquele inchaço, né? E aí a gente pode produzir uma fístula artificial, né? Mais uma historinha da pandemia. No início da pandemia, tem uma paciente com edema, assim, ó, deformante a face dela, mas muito deformante. E não formava fístula. Passei antibiótico, troquei antibiótico, anti-inflamatório, não formava fístula. E aí, o que aconteceu? A gente teve que pedir para ela fazer compressas quentes, bochecho com água morna, não formava fístula, não tinha nenhuma manifestação intrabucal. A gente olhava a gengiva dela tranquilo, né? A coleção purulenta, ao invés de acumular intraósseo, ela acumulou no músculo. E aí, foram passando dias, a paciente com dor, né? E não melhorava. Aí, com essa, falei, ó, vamos aumentar a frequência das compressas quentes, né? E aí começou a formar uma fístula aqui, mas não formou. E ficou assim. Alguém conhece furúnculo? Já teve? Eu já tive um monte. Infelizmente. Muitos. Já. É Então, horrível. formou-se como se fosse um furúnculo na face da paciente, só que não drenava. E ela estava com dor, já tinha dias, então o que eu fiz? Vim, anestesiei, né, a pele e fiz uma incisão, né? Naquele ponto de flutuação, eu apalpava assim, sentia que tinha um lugar que estava mais molinho, né, entre aspas. Tinha aquele ponto de flutuação, então eu fiz e drenei. Pensa no monte de pus que saiu. À tarde a paciente já estava bem. Então, assim, claro que Como a foi... senhora drenou? Oi? Como? Como que drena? A gente faz uma incisão, corta com bisturi, faz um buraco, entendeu? Para o pus sair. Dá anestesia? Pega anestesia quando tá assim? Geralmente, ela estava medicada com antibiótico, anti-inflamatório, então até que ela não sentiu dor, não. Mas tem pacientes que não pegam anestesia. Mas aí pega uma coisa para puxar esse trem depois do furo? Tá aberto, assim, ó. Ah, Tem um nome disso. entendi. Ordenha, que chama, como se fosse ordenhar a vaca. A gente aperta, né? Com cuidado, né? Porque tem que ter dó do paciente. Aí a gente vai e ordenha até enquanto tá saindo e não tá doendo, aí depois começa a sair sangue, né? Aí no caso dela, ela disse que dormiu, acordou, tinha drenado mais um pouco, depois passou. Aí o organismo mesmo reabsorveu o resto de pus que tinha ficado e acabou o problema, né? No caso dela, o dente dela também estava perdido, tinha só resto radicular, a gente tinha feito a extração já, e nem com a extração drenou. Aí eu fiquei acompanhando, conversando de manhã, na hora do almoço e à tarde, passando instruções, atendi umas 2 vezes, não, vamos mudar antibiótico, vamos. Aí até que a opção foi essa de colocar compressa quente para o pus ajuntar, né, formar uma coleção purulenta, um ponto de flutuação que não tinha. Então, por exemplo, nos primeiros dias, se eu tivesse vindo e feito essa incisão, não ia resolver. Por quê? Porque não tinha, esse pus estava espalhado no rosto dela, né? E aí,
depois eu consegui, depois das compressas, né, elas fizeram esse tecido ajuntar e a gente conseguiu drenar. Então, granuloma, né? Voltei com o slide também, porque a gente olha o paciente e reclama, doutor, uma pequena dor, né? Não tem muito sinal e sinal clínico significativo, né? A tumefação é gradual, a dor é bem menos intensa e o curso dessa lesão é prolongado, né? Tem que dar tempo de acontecer uma destruição óssea desse tamanho. A gente olha para a radiografia, o evento é grande, mas no paciente em si, o evento é pequeno. Entendeu? Que é o contrário? Granuloma, o evento radiográfico é discreto, mas o sinal clínico do paciente é intenso. Granuloma, não. Abscesso, né? Sinal radiográfico discreto, sintoma intenso. Granuloma, o contrário. Sinal radiográfico intenso, sintoma discreto. Isso tudo por causa do tempo de evolução da lesão. E aí as características gerais da imagem, né? Radiográfica, tanto de granuloma quanto de abscesso. E aí vai variar de acordo com o curso da lesão, né? Uma mais recente pode não apresentar alteração, como eu falei do abscesso. Olha para esse aqui, ó. A gente vê, é até difícil de enxergar, mas é uma leve alteração no periodonto. Mas pode ser que o paciente está com inchaço terrível, né? Assim como nesse dente aqui, ó. A gente vê uma perda do detalhe da lâmina dura, a gente vê que o ligamento periodontal também não pode ser definido aqui, né? Está um pouco alterado o osso aqui, o trabeculado ósseo, mas não é aquele evento como nesse dente aqui ou aqui, né? Então, as lesões podem ser radiolúcidas ou escleróticas, né? Ou radiopacas. Ó, aqui teve esclerose óssea, mas também teve uma radiolucidez em volta, perto do ápice, em volta a esclerose no osso. Muitas vezes, quem perguntou aí qual é o tratamento, né? A gente trata, faz o tratamento endodôntico, essa alteração radiolúcida some, mas essa esclerose apical ainda fica. Quer dizer que está inflamado? Não, quer dizer que ficou como se fosse uma cicatriz óssea. Esclerose é a perca de matriz óssea, não é? Não, é a intensificação. Quando esclerosa é um osso mais radiopaco, mais esbranquiçado. A gente vê que tem uma deposição de osso aqui, aumenta o osso, né? Aqui, os osteoblastos trabalharam, né? Eles depositaram matriz óssea. Aqui foi um trabalho dos osteoclastos. Tá vendo que pode acontecer as duas coisas? Aí, depois que tratou endodonticamente, debelou essa infecção, não tem mais toxina aqui vai formar osso de novo, mas aqui não vai destruir, vai ficar como eu falei, como se fosse uma cicatriz óssea. Como também pode acontecer numa lesão assim, ó, de continuar mais radiolúcido, sabe? E aí a gente olha para uma imagem como essa aqui, eu não posso já sair falando assim, eu pus essa imagem para falar sobre isso e esqueci. A gente não pode já sair falando, o tratamento endodôntico foi insuficiente, o dentista errou, as condições de asepsia dele não eram boas, tem uma lesão aqui. Não. Pode ser que essa lesão esteja cicatrizando, né? Seja uma lesão cicatricial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lesão que ainda está formando o osso aqui. Então, eu preciso de dados para diagnosticar isso, né? Lembra que a gente sempre fala, sempre uma imagem radiográfica precisa de associação com dados clínicos. Aí eu vou ver com o paciente, quanto tempo tem o seu tratamento de canal? Tem alguma radiografia para a gente comparar, né?
E aí, provavelmente, se eu faço uma radiografia do dia que ele terminou de tratar o canal, essa imagem que a gente nota tá radiolúcida, mas ela não é tão radiolúcida como essa, talvez no dia que ele terminou de tratar o canal, era desse jeito, né? Bem radiolúcida. Agora ela está intermediária entre radiolúcida e radiopaca. E aí, no decorrer da história, esse osso aqui vai se tornar totalmente radiopaco como o osso circundante, né? Então, tem essas lesões cicatriciais e a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, eu olho para um dente desse, não tem tratamento endodôntico, eu vou dizer que essa lesão é cicatricial? Nunca, né? Por que ela está cicatrizando se eu nem consegui resolver a causa dela ainda? Não tem como ela está cicatrizando. A não ser que o paciente esteja em curso de tratamento, né? Aí sim, não terminou ainda, mas está tratando. Aí tudo isso o exame clínico vai me dar, né? Essas informações. Então, é o que eu falei, né? Geralmente, o epicentro de uma lesão periapical é o quê? É o periápice, né? Bem óbvio. Parece conversa de besta, né? Mas olha aí, ó. Sempre ela começa, né? A gente vê uma lesão redonda e o ápice está mais ou menos no centro dela, né? A gente nota que começou no ápice radicular. Não tem como olhar para uma lesão dessa e tirar o ápice radicular da jogada, né? Quando ela vai para outros locais, aí ela se torna osteomielite, mas ela inicia no ápice. Geralmente, o contorno das lesões não é tão bem definido, né? A gente vê uma certa definição, mas não é, assim, uma maravilha de definição. Não é o que a gente fala, olha, que beleza de definição, realmente está bem definido. Não, né? A gente vê que é uma lesão definida, mas não é tão bem definida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver uma próxima lesão que é muito bem definida, né? Aqui, ó, eu olho, eu vejo que tem uma certa definição, um pouco diferente do abscesso, mas não é tão definido, né? Principalmente quando tem esclerose, né? Olha o tamanho dessa esclerose óssea aqui. Que medo de confundir tudo. Oi? Professora, eu não Vou consegui entender essa outra. A senhora volta? O que você não entendeu? É louco? Falou? Larissa, eu não tô vendo diferença, não. Do quê? Na radiografia. Não, essa radiografia foi só para... Credo, já vai acabar. Essa radiografia foi só para dizer que o contorno da lesão não é tão bem definido, né? É definido, a gente enxerga uma lesão, mas não é aquela senhora definição. E aí eu falei que o contorno, quando é esclerosante, é mais mal definido ainda, ó. Entendeu? Aqui, ó. Professora, é a osteoporose que é a perda de matriz óssea, não é? É. Uhum. E qual que é esse nome que a senhora falou, que é o excesso? Osteoesclerose. Ah, tá. Esclerose, né? Esclerose é sempre aumento de matriz óssea. Então, quando a gente fala em osteite esclerosante, né? A gente fala de um aumento na formação óssea, ó. Eu vejo que tem uma cárie, que tem um problema periodontal, um espessamento do periodonto, mas ao invés dessa lesão destruir o osso, ela formou o osso. A diferença é essa, tá vendo? Consegue enxergar? Olha a diferença desse osso aqui para cá. Aqui parece um osso cortical, né? Nem parece que é um osso trabecular. Parece uma basilar. E o que influencia nessa formação de osso? Então, essa inflamação vai estimular clastos ou blastos. Se ela estimular clastos, vai destruir osso.
Se ela estimular osteoblastos, vai formar. Depende lá do mecanismo da inflamação. Mas não tem outros fatores além da inflamação, não? Não. Geralmente é o mecanismo da inflamação mesmo, que vai estimular um ou outro. Entendi. Certinho? Podemos passar? Sim. Então, os efeitos sobre as estruturas adjacentes, né? Então, no osso, né? Quais são os efeitos no osso? Pode ser reabsorção, efeitos dos osteoclastos, ou produção de osso, efeito dos osteoblastos, né? Na lâmina dura, lembra que eu falei? Perdeu o detalhe da lâmina dura, destruiu a lâmina dura. A raiz pode ter reabsorção, né, dessa raiz. Soalho do seio, né? Pode ter uma solução de continuidade, quer dizer, uma destruição desse soalho de seio, ou um aumento, um espessamento da membrana do seio, da mucosa. Lembra que eu falei isso? Ó, mostrei lá, espessamento da mucosa, né? No soalho da fossa nasal, pode ser a mesma coisa, né? Pode produzir uma solução de continuidade, mas geralmente ocorre um espessamento. Solução de continuidade é quando a lesão é muito aguda e destrói. Raríssimo de ver. E nas tábuas ósseas, né? Aí tem que ser uma lesão maior ou então mais próxima da tábua óssea para destruir ela, né? Porque geralmente a lesão fica confinada ao periápice, então tem que estar mais próxima das tábuas ósseas, né? Geralmente ocorre solução de continuidade. O que é solução de continuidade? Destruição. Por exemplo, no ápice do incisivo central, que está pertinho, né, da espinha nasal anterior aqui, ó. Então, é bem comum a gente ver uma solução de continuidade quando tem uma lesão periapical de incisivo central superior, por exemplo. Um molar. É fácil ver uma solução de continuidade lá na região do molar? Não, né? Porque o volume do osso mandibular é muito grande, então a lesão precisa adquirir grandes proporções para ela chegar a destruir. É mais incomum? É. Mas acontece? Pode sim acontecer. Entenderam isso que eu falei? Sim, gente? Sim. Deu para entender, Cláudia. Ah, tá. Beleza. Então, assim, o diagnóstico diferencial de uma lesão apical, né? Pode ser, né? A gente precisa preocupar com dois eventos que pode acontecer. É a displasia óssea periapical ou displasia óssea florida, né? São imagens radiográficas que, na maioria das vezes, acontecem em mulheres, né, de meia idade, e que a gente enxerga especialmente nos incisivos centrais inferiores, né? A ocorrência quase que 100% é nos incisivos centrais inferiores. E a gente vê essas imagens. Parece ou não parece um granuloma? Parece. Não Parece. parece? Só que aí eu olho para o dente, não tem uma cárie, não tem nada. Aí eu já fico assim, opa, né? Mas o que pode ter acontecido aqui? Não pode ter tido um trauma, né? O paciente ter levado, por exemplo, uma bolada, uma pedrada, um acidente automobilístico e causado a necrose desses Ele dentes. fica mole o dente? Então, no caso da displasia óssea periapical, não. Aí vem essa pergunta, né? O dente está amolecido? Não, não tem nada. Foi um evento que eu encontrei, né? Vou associar com dados clínicos, mas um dos diferenciais é associar com os dados clínicos, né? Sente dor, mesmo que leve, vai fazer percussão, dói? Não. Faz teste de vitalidade pulpar, né? Avaliação de sensibilidade pulpar, negativo, né? Então, o que acontece? Não deve ser uma lesão periapical. Por quê? Porque lesão periapical, o dente tem que ter necrose pulpar, né? Então, o que acontece? A gente olha também para o ligamento periodontal do paciente. A gente olha que ele está íntegro, olha. Dá para enxergar o espaço do ligamento periodontal? Olha que nesse lateral está mais visível ainda. Ó. Apesar, nesse central também, apesar de ter uma
rareficência aqui, né? Uma rarefação, não atingiu o ligamento periodontal do paciente. E aí, quando eu associo com dados clínicos, né? Não tem mobilidade, não tem dor, faz teste de vitalidade, tem vitalidade, isso não pode ser uma lesão apical, né? Com certeza será uma displasia óssea periapical. O que eu faço com isso? Nada, nadinha. Não interfiro. Se começar a aumentar muito, tem opções de tratamento, né? Tratamento cirúrgico, mas geralmente a gente só acompanha, né? Fala para o paciente, Mas o paciente tem algum sintoma, Cláudia? Alguma dor, alguma coisa? Nenhum, nada. Só aparece na radiografia Só mesmo. aparece na radiografia. Quando ela começa a ficar muito aumentada, às vezes tem uma expansão de cortical óssea, sabe? Mas isso é assim, depois de anos e anos e anos de evolução da lesão em alguns pacientes. Aí, nesses pacientes que têm algum aumento de volume, alguma coisa, que começa a incomodar, né? Aí pode ser aconselhado remoção cirúrgica, mas não a primeira opção é acompanhar. Na maioria das vezes não se faz nada. Na maioria que eu falo é assim, 99% das vezes não se faz nada. O que é o risco disso aí, né? Lá vem eu falar de lição de moral de novo. Mas tem uma professora minha que fala muito isso. Isso aí depende um pouco do boleto do dentista, né? O perigo disso aí é o dentista estar com muito boleto atrasado e tratar 3 canais desnecessários. E pior, né? Ele abre o primeiro, não tem necrose pulpar, tá vermelhinho, sangramento pulpar normal, tudo beleza. Abre o segundo e abre o terceiro, né? São tragédias da vida real odontológica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse diagnóstico diferencial. Uma paciente de meia idade, lesão em 3 dentes, aparentemente rígido. E eu estou mostrando aqui 3, às vezes está nos 6, tem uma área grande aqui, sabe? Uma lesão vai emendando na outra, né? Aí fica até mais fácil um pouco. Mas quando tá redondinho assim, né? Precisa tomar muito cuidado. Bom que a gente já fica esperto, não deixa nenhum dentista passar a perna na gente. Tem isso também, né? Mas agora você já é de outro meio, né, Elu? A gente vê situações muito tristes. Então, aí a hora que... Oi? A hora que um tentar passar a perna da gente, a gente fala, eu tô estudando isso, eu sei. Não é bem assim. Mas a gente vê, por exemplo, cistos, né? Tem até as brincadeiras assim, o paciente tá parecendo